Leitura em Som Maior apresenta O Movimento Modernista, de Mário de Andrade, publicado no livro O Movimento Modernista, narrado por Fabiano Moraes. O Movimento Modernista, conferência lida no Salão de Conferências da Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no dia 30 de abril de 1942. Manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional. A transformação do mundo com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e 1001 outras causas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação de um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Isto foi o movimento modernista, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal. Há um mérito inegável nisto, embora aqueles primeiros modernistas das cavernas, que nos reunimos em torno da pintora Anita Malfatti e do escultor Victor Brecheret, tenhamos como que apenas servido de altifalantes de uma força universal e nacional muito mais complexa que nós. Força fatal que viria mesmo. Já um crítico de senso comum afirmou que tudo quanto fez o movimento modernista far-se-ia da mesma forma sem o movimento. Não conheço lapaliçada mais graciosa, porque tudo isso que se faria, mesmo sem o movimento modernista, seria pura e simplesmente o movimento modernista. Fazem 20 anos que realizou-se no Teatro Municipal de São Paulo a Semana de Arte Moderna. É todo um passado agradável, que não ficou nada feio, mas que me assombra um pouco também. Como tive a coragem para participar daquela batalha? É certo que, com minhas experiências artísticas, muito que venho escandalizando a intelectualidade do meu país. Porém, expostas em livros e artigos, como que essas experiências não se realizam in anima nobile. Não estou de corpo presente e isto abranda o choque da estupidez. Mas como tive coragem para dizer versos diante de uma vaia tão bulhenta que eu não escutava no palco o que Paulo Prado me gritava da primeira fila das poltronas? Como pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercado de anônimos que me caçoavam e ofendiam a valer? O meu mérito de participante é mérito alheio. Fui encorajado, fui enceguecido pelo entusiasmo dos outros. Apesar da confiança absolutamente firme que eu tinha na estética renovadora, mais que confiança, fé verdadeira, eu não teria forças nem físicas nem morais para arrostar aquela tempestade de achincalhes. E se aguentei o tranco, foi porque estava delirando. O entusiasmo dos outros me embebedava, não o meu. Por mim, teria cedido. Digo que teria cedido, mas apenas nessa apresentação espetacular que foi a Semana de Arte Moderna. Com ou sem ela, minha vida intelectual seria o que tem sido. A semana marca uma data, isso é inegável, mas o certo é que a pré-consciência primeiro e em seguida a convicção de uma arte nova, de um espírito novo, desde pelo menos 6 anos, viera se definindo no sentimento de um grupinho de intelectuais paulistas. De primeiro foi um fenômeno estritamente sentimental, uma intuição divinatória, um estado de poesia. Com efeito, educados na plástica histórica, sabendo quando muito da existência dos impressionistas principais, ignorando Cézanne,
O que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, que em plena guerra vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. E ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, A Estudanta Russa, A Mulher de Cabelos Verdes, e a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas então, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. Pouco depois, Menotti Del Picchia e Oswaldo de Andrade descobriam o escultor Victor Brecheret, que modorrava em São Paulo numa espécie de exílio, um quarto que lhe tinham dado grátis no Palácio das Indústrias para guardar os seus calungas. Brecheret não provinha da Alemanha como Anita Malfatti, vinha de Roma, mas também importava escurezas menos latinas, pois fora aluno do célebre Mestrovich. E fazíamos verdadeiras reveries a galope em frente da simbólica exasperada e estilizações decorativas do gênio. Porque Victor Brecheret, para nós, era no mínimo um gênio. Este o mínimo com o que podíamos nos contentar, tais os entusiasmos a que ele nos sacudia. E Brecheret ia ser em breve o gatilho que faria a Pauliceia desvairada estourar. Eu passara esse ano de 1920 sem fazer poesia mais. Tinha cadernos e cadernos de coisas parnasianas e algumas timidamente simbolistas, mas tudo acabara por me desagradar. Na minha leitura desarvorada, já conhecia até alguns futuristas de última hora, mas só então descobrira Verhaeren. E fora o deslumbramento. Levado em principal pelas Villes Tentaculaires, concebi imediatamente fazer um livro de poesias modernas, em verso livre, sobre a minha cidade. Tentei, não veio nada que me interessasse. Tentei mais e nada. Os meses passavam numa angústia, numa insuficiência feroz. Será que a poesia tinha se acabado em mim? E eu me acordava insofrido. A isso se ajuntavam dificuldades morais e vitais de várias espécie. Foi ano de sofrimento muito, já ganhava para viver folgado, mas na fúria de saber as coisas que me tomara, o ganho fugia em livros e eu me estrepava em cambalachos financeiros terríveis. Em família, o clima era torvo. Se mãe e irmãos não se amolavam com as minhas loucuras, o resto da família me retalhava sem piedade, e com certo prazer até. Esse doce prazer familiar de ter num sobrinho ou num primo um perdido que nos valoriza virtuosamente. Eu tinha discussões brutais em que os desaforos mútuos, não raro, chegavam àquele ponto de arrebentação que... Por que será que a arte os provoca? A briga era braba, e se não me abatia nada, me deixava em ódio, mesmo ódio. Foi quando Brecheret me concedeu passar em bronze um gesso dele que eu gostava, uma cabeça de Cristo. Mas com que roupa? Eu devia os olhos da cara. Andava às vezes a pé por não ter 200 réis para bonde no mesmo dia em que gastara 600 mil réis em livros. E 600 mil réis era dinheiro então. Não hesitei. Fiz mais conchavos financeiros com o mano e afinal pude desembrulhar em casa a minha cabeça de Cristo. Sensualissimamente feliz. Isso a notícia correu num átimo e a parentada que morava pegado invadiu a casa para ver e para brigar. Berravam, aquilo era até pecado mortal, estrelava a senhora minha tia velha, matriarca da família. Onde se viu Cristo de trancinha? Era feio, medonho. Maria Luísa, vosso filho é um perdido mesmo.
Fiquei alucinado, palavra de honra. Minha vontade era bater. Jantei por dentro, num estado inimaginável de estraçalho. Depois, subi para o meu quarto, era noitinha, na intenção de me arranjar, sair, espairecer um bocado, botar uma bomba no centro do mundo. Me lembro que cheguei à sacada olhando sem ver o meu largo. Ruídos, luzes, falas abertas, subindo dos choferes de aluguel. Eu estava aparentemente calmo, como que indestinado. Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri um caderno, escrevi o título em que jamais pensara. Pauliceia Desvairada. O estouro chegara afinal, depois de quase ano de angústias interrogativas, entre desgostos, trabalhos urgentes, dívidas, brigas, em pouco mais de uma semana estava jogado no papel um canto bárbaro, 2 vezes maior talvez do que isso que o trabalho de arte deu num livro. Nota: depois eu sistematizaria este processo de separação nítida entre o estado de poesia e o estado de arte, mesmo na composição dos meus poemas mais dirigidos. As lendas nacionais, por exemplo, o abrasileiramento linguístico de combate, escolhido um tema por meio das excitações psíquicas e fisiológicas sabidas, preparar e esperar a chegada do estado de poesia. Se este chega, quantas vezes nunca chegou, escrever sem coação de espécie alguma tudo o que me chega até a mão. A sinceridade do indivíduo. E só em seguida, na calma, o trabalho penoso e lento da arte. A sinceridade da obra de arte, coletiva e funcional, 1000 vezes mais importante que o indivíduo. Fim de nota. Quem teve a ideia da Semana de Arte Moderna? Por mim, não sei quem foi. Nunca soube. Só posso garantir que não fui eu. O movimento, se alastrando aos poucos, já se tornara uma espécie de escândalo público permanente. Já tínhamos lido nossos versos no Rio de Janeiro, e numa leitura principal, em casa de Ronald de Carvalho, onde também estavam Ribeiro Couto e Renato Almeida, numa atmosfera de simpatia, Pauliceia Desvairada obtinha o consentimento de Manuel Bandeira, que em 1919 ensaiara os seus primeiros versos livres no Carnaval. E eis que Graça Aranha, célebre, trazendo da Europa a sua Estética da Vida, vai a São Paulo e procura nos conhecer e agrupar em torno da sua filosofia. Nós nos ríamos um bocado da Estética da Vida, que ainda atacava certos modernos europeus da nossa admiração, mas aderimos francamente ao mestre, e alguém lançou a ideia de se fazer uma semana de arte moderna, com exposição de artes plásticas, concertos, leituras de livros e conferências explicativas. Foi o próprio Graça Aranha? Foi Di Cavalcanti? Porém, o que importa era poder realizar essa ideia, além de audaciosa, dispendiosíssima. E o fator verdadeiro da Semana de Arte Moderna foi Paulo Prado. E só mesmo uma figura como ele e uma cidade grande, mas provinciana, como São Paulo, poderiam fazer um movimento modernista e objetivá-lo na semana. Houve tempo em que se cuidou de transplantar para o Rio as raízes do movimento, devido às manifestações impressionistas e principalmente pós-simbolistas que existiam então na capital da República. Existiam, é inegável, principalmente nos que, mais tarde, sempre mais cuidadosos de equilíbrio e espírito construtivo, formaram o grupo da revista Festa. Em São Paulo, esse ambiente estético só fermentava em Guilherme de Almeida e num Di Cavalcanti pastelista, menestrel dos tons velados, como o apelidei numa dedicatória esdrúxula. Mas eu creio ser um engano esse evolucionismo a todo transe que lembra nomes de um Nestor Vitor ou Adelino Magalhães como elos precursores. Então seria mais lógico evocar Manuel Bandeira com o seu Carnaval. Mas se soubéramos deste por um acaso de livraria e o admirávamos, dos outros, nós na província, ignorávamos até os nomes, porque os interesses imperialistas da corte não eram nos mandar humilhados ou luminosos,
mas a grande camelote acadêmica, sorriso da sociedade, útil de provinciano gostar. Não, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. É muito mais exato imaginar que o estado de guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de guerra eminentemente destruidor. E as modas que revestiram este espírito foram, de início, diretamente importadas da Europa. Quanto a dizer que éramos, os de São Paulo, uns antinacionalistas, uns antitradicionalistas europeizados, creio ser falta de sutileza crítica. É esquecer todo o movimento regionalista aberto justamente em São Paulo e imediatamente antes pela Revista do Brasil. É esquecer todo o movimento editorial de Monteiro Lobato. É esquecer a arquitetura e até o urbanismo de Bugrá, neocolonial, nascidos em São Paulo. Desta ética estávamos impregnados. Menotti Del Picchia nos dera o Juca Mulato. Estudávamos a arte tradicional brasileira e sobre ela escrevíamos. E canta regionalmente a cidade materna, o primeiro livro do movimento. Mas o espírito modernista e as suas modas foram diretamente importados da Europa. Ora, São Paulo estava muito mais ao par que o Rio de Janeiro, e socialmente falando, o modernismo só podia mesmo ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível, entre Rio e São Paulo. O Rio era muito mais internacional como norma de vida exterior. Está claro, porto de mar e capital do país, o Rio possui um internacionalismo ingênito. São Paulo era espiritualmente muito mais moderna, porém, fruto necessário da economia do café e do industrialismo consequente. Caipira de serra acima, conservando até agora um espírito provinciano servil, bem denunciado pela sua política, São Paulo estava ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato mais espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. É mesmo de assombrar como o Rio mantém, dentro da sua malícia vibrátil de cidade internacional, uma espécie de ruralismo, um caráter parado, tradicional, muito maiores que São Paulo. O Rio é dessas cidades em que não só permanece indissolúvel o exotismo nacional, o que, aliás, é prova de vitalidade de seu caráter, mas a interpenetração do rural com o urbano, coisa já impossível de se perceber em São Paulo. Como Belém, o Recife, a cidade do Salvador, o Rio ainda é uma cidade folclórica. Em São Paulo, o exotismo folclórico não frequenta a Rua 15, que nem os sambas que nascem nas caixas de fósforo do Bar Nacional. Ora, no Rio Malicioso, uma exposição como a de Anita Malfatti podia dar reações publicitárias, mas ninguém se deixava levar. Na São Paulo, sem malícia, criou uma religião, com seus Neros também. O artigo contra do pintor Monteiro Lobato, embora fosse um chorrilho de tolices, sacudiu uma população, modificou uma vida. Junto disso, o movimento modernista era nitidamente aristocrático, pelo seu caráter de jogo arriscado, pelo seu espírito aventureiro ao extremo, pelo seu internacionalismo modernista, pelo seu nacionalismo embrabecido, pela sua gratuidade antipopular, pelo seu dogmatismo prepotente, era uma aristocracia do espírito. Bem natural, pois, que a alta e a pequena burguesia o temessem. Paulo Prado, ao mesmo tempo que um dos expoentes da aristocracia intelectual paulista, era uma das figuras principais da nossa aristocracia tradicional. Não da aristocracia improvisada do Império, mas da outra, mais antiga, justificada no trabalho secular da terra e oriunda de qualquer salteador europeu que o critério monárquico do Deus-Rei já amancebara com a genealogia.
E foi por tudo isto que Paulo Prado pôde medir bem o que havia de aventureiro e de exercício do perigo no movimento e arriscar a sua responsabilidade intelectual e tradicional na aventura. Uma coisa dessa seria impossível no Rio, onde não existe aristocracia tradicional, mas apenas alta burguesia riquíssima. E esta não podia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. A burguesia nunca soube perder, e isso é que a perde. Se Paulo Prado, com a sua autoridade intelectual e tradicional, tomou a peito a realização da semana, abriu a lista das contribuições e arrastou atrás de si os seus pares aristocratas e mais alguns que a sua figura dominava. A burguesia protestou e vaiou, tanto a burguesia de classe como a do espírito. E foi no meio da mais tremenda assoada, dos maiores insultos, que a Semana de Arte Moderna abriu a segunda fase do movimento modernista, o período realmente destruidor. Porque, na verdade, o período heróico fora esse anterior, iniciado com a exposição de pintura de Anita Malfatti e terminado na Festa da Semana de Arte Moderna. Durante essa meia dúzia de anos, fomos realmente puros e livres, desinteressados, vivendo numa união iluminada e sentimental das mais sublimes. Isolados do mundo ambiente, caçoados, evitados, achincalhados, malditos, ninguém não pode imaginar o delírio ingênuo de grandeza e convencimento pessoal com que reagimos. O estado de exaltação em que vivíamos era incontrolável. Qualquer página de qualquer um de nós jogava aos outros a comoções prodigiosas, mas aquilo era genial. E eram aquelas fugas desabaladas dentro da noite, na Cadillac verde de Oswaldo de Andrade, a meu ver, a figura mais característica e dinâmica do movimento, para ir ler as nossas obras-primas em Santos, no Alto da Serra, na Ilha das Palmas, e os encontros à tardinha, em que ficávamos em exposição diante de algum raríssimo admirador na redação de Papel e Tinta. E a falange engrossando com Sérgio Millier e Rubens Borba de Moraes, chegados sabidíssimos da Europa. E nós tocávamos com respeito religioso esses peregrinos confortáveis que tinham visto Picasso e conversado com Romain Rolland. E a adesão no Rio de um Álvaro Moreira, de um Ronald de Carvalho. E o descobrimento assombrado de que existiam em São Paulo muitos quadros de Lazar Segal, já muito admirado através das revistas alemãs. Tudo gênios, tudo obras-primas geniais. Apenas Sérgio Millier punha um certo mal-estar no incêndio com a sua serenidade equilibrada, e o filósofo da Malta, Couto de Barros, pingando ilhas de consciência em nós, quando no meio da discussão, em geral limitada a bate-bocas de afirmações peremptórias, perguntava mansinho: mas qual é o critério que você tem da palavra essencial? Ou, mas qual é o conceito que você tem do belo horrível? Éramos uns puros. Mesmo cercados de repulsa cotidiana, a saúde mental de quase todos nós nos impedia qualquer cultivo da dor. Nisso, talvez as teorias futuristas tivessem uma influência única e benéfica sobre nós. Ninguém pensava em sacrifício, ninguém bancava o incompreendido, nenhum se imaginava precursor nem mártir. Éramos uma arrancada de heróis convencidos e muito saudáveis. A Semana de Arte Moderna, ao mesmo tempo que coroamento lógico dessa arrancada gloriosamente vivida, desculpem, mas éramos gloriosos de antemão, a Semana de Arte Moderna dava um primeiro golpe na pureza do nosso aristocracismo espiritual. Consagrado movimento pela aristocracia paulista, se ainda sofreríamos algum tempo ataques por vezes cruéis, a nobreza regional nos dava mão forte e nos dissolvia nos favores da vida.
Está claro que não agia de caso pensado, e se nos dissolvia, era pela própria natureza e o seu estado de decadência, numa fase em que ela não tinha mais nenhuma realidade vital, como certos reis de agora, a nobreza rural paulista só podia nos transmitir a sua gratuidade. Principiou-se o movimento dos salões, e vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística do país registra. Mas na intriga burguesa escandalizadíssima, a nossa orgia não era apenas intelectual. O que não disseram, o que não se contou das nossas festas? Champanha com éter, vícios inventadíssimos, as almofadas viraram coxins, criaram toda uma semântica do maldizer. No entanto, quando não foram bailes públicos, que foram o que são bailes desenvoltos de alta sociedade, as nossas festas dos salões modernistas eram as mais inocentes brincadeiras de artistas que se pode imaginar. Havia reunião das terças à noite na Rua Lopes Chaves. Primeira em data, essa reunião semanal continha exclusivamente artistas e precedeu mesmo a Semana de Arte Moderna. Sob o ponto de vista intelectual, foi o mais útil dos salões, se é que se podia chamar salão aquilo. Às vezes 12, até 15 artistas se reuniam no estúdio acanhado, onde se comia doces tradicionais brasileiros e se bebia um álcoolzinho econômico. A arte moderna era assunto obrigatório, e o intelectualismo tão intransigente e desumano que chegou mesmo a ser proibido falar mal da vida alheia. As discussões alcançavam transes agudos, o calor era tamanho que um ou outro sentava nas janelas. Não havia assento para todos, e assim mais elevado dominava pela altura, já que não dominava pela voz nem o argumento. E aquele raro retardatário da alvorada parava defronte na esperança de alguma briga por gozar. Havia o salão da Avenida Higienópolis, que era o mais selecionado. Tinha por pretexto o almoço dominical, maravilha de comida luso-brasileira. Ainda aí, a conversa era estritamente intelectual, mas variava mais e se alargava. Paulo Prado, com o seu pessimismo fecundo e o seu realismo, convertia sempre o assunto das livres elucubrações artísticas aos problemas da realidade brasileira. Foi o salão que durou mais tempo e se dissolveu de maneira bem malestarenta. O seu chefe, tornando-se por sucessão o patriarca da família Prado, a casa foi invadida, mesmo aos domingos, por um público da alta que não podia compartilhar do rojão dos nossos assuntos. E a conversa se manchava de pôquer, casos de sociedade, corridas de cavalo, dinheiro. Os intelectuais, vencidos, foram se retirando. E houve o salão da Rua Duque de Caxias, que foi o maior, o mais verdadeiramente salão. As reuniões semanais eram à tarde, também às terças-feiras. E isso foi a causa das reuniões noturnas do mesmo dia irem esmorecendo na Rua Lopes Chaves. A sociedade da Rua Duque de Caxias era mais numerosa e variegada. Só em certas festas especiais, no Salão Moderno, construído nos Jardins do Solar e decorado por Lazar Segal, o grupo se tornava mais coeso. Também aí, o culto da tradição era firme, dentro do maior modernismo. A cozinha, de cunho afro-brasileiro, aparecia em almoços e jantares perfeitíssimos de composição. E conto entre as minhas maiores venturas admirar essa mulher excepcional que foi Dona Olívia Guedes Penteado. A sua discrição, o tato e a autoridade prodigiosos com que ela soube dirigir, manter, corrigir essa multidão heterogênea que se chegava a ela, atraída pelo seu prestígio. Artistas, políticos, ricaços, cabotinos. Foi incomparável. O seu salão, que também durou vários anos, teve como elemento principal de dissolução a efervescência que estava preparando 1930.
A fundação do Partido Democrático, o ânimo político eruptivo que se apoderara de muitos intelectuais, sacudindo-os para os extremismos de direita ou esquerda, baixara um mal-estar sobre as reuniões. Os democráticos foram se afastando. Por outro lado, o integralismo encontrava algumas simpatias entre as pessoas da roda. E ainda estava muito sem vício, muito desinteressado para aceitar acomodações. Sem nenhuma publicidade, mas com firmeza, Dona Olívia Guedes Penteado soube terminar aos poucos o seu salão modernista. O último em data desses salões paulistas foi o da Alameda Barão de Piracicaba, congregado em torno da pintora Tarsila. Não tinha dia fixo, mas as festas eram quase semanais. Durou pouco e não teve jamais o encanto das reuniões que fazíamos antes, 4 ou 5 artistas no antigo ateliê da admirável pintora. Isto foi pouco depois da semana, quando, fixada na compreensão da burguesia a existência de uma onda revolucionária, ela principiou nos castigando com a perda de alguns empregos. Alguns estávamos quase literalmente sem trabalho, então íamos para o ateliê da pintora brincar de arte dias inteiros. Mas dos 3 salões aristocráticos, Tarsila conseguiu dar ao dela uma significação de maior independência, de comodidade. Nos outros 2, por maior que fosse o liberalismo dos que os dirigiam, havia tal imponência de riqueza e tradição no ambiente que não era possível nunca evitar um tal ou qual constrangimento. No de Tarsila, jamais sentimos isso, o mais gostoso dos nossos salões aristocráticos. E foi da proteção desses salões que se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, isto é, o seu sentido verdadeiramente específico, porque, embora lançando inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. Até destruidor de nós mesmos, porque o pragmatismo das pesquisas sempre enfraqueceu a liberdade da criação. Essa é a verdade verdadeira. Enquanto nós, os modernistas de São Paulo, tínhamos incontestavelmente uma repercussão nacional, éramos os bodes expiatórios dos passadistas, mas ao mesmo tempo o senhor do bom fim dos novos do país todo. Os outros modernos de então, que já pretendiam construir, formavam núcleos respeitáveis, não tem dúvida, mas de existência limitada e sem verdadeiramente nenhum sentido temporâneo. Assim, Plínio Salgado, que, vivendo em São Paulo, era posto de parte e nunca pisou os salões. Graça Aranha também, que sonhava construir, se atrapalhava muito entre nós, e nos assombrava a incompreensão ingênua com que a gente séria do grupo de festa tomava a sério as nossas blagues e arremetia contra nós. Não, o nosso sentido era especificamente destruidor. A aristocracia tradicional nos deu mão forte, pondo em evidência mais essa geminação de destino. Também ela já então autofagicamente destruidora por não ter mais uma significação legitimável. Quanto aos aristós do dinheiro, esses nos odiavam no princípio e sempre nos olharam com desconfiança. Nenhum salão de ricaço tivemos, nenhum milionário estrangeiro nos acolheu. Os italianos, alemães, os israelitas se faziam de mais guardadores do bom senso nacional que Prados e Penteados e Amarais. Mas nós estávamos longe, arrebatados pelos ventos da destruição, e a fazíamos ou preparávamos especialmente pela festa de que a Semana de Arte Moderna fora a primeira. Todo esse tempo destruidor do movimento modernista foi para nós tempo de festa, de cultivo imoderado do prazer. E se tamanha festança diminuiu, por certo, nossa capacidade de produção e serenidade criadora, ninguém pode imaginar como nos divertimos. Salões, festivais, bailes célebres, semanas passadas em grupo nas fazendas opulentas, semanas santas pelas cidades velhas de Minas, viagens pelo Amazonas, pelo Nordeste, chegadas à Bahia, passeios constantes ao passado paulista, Sorocaba, Parnaíba, Itu.
Era ainda o caso do baile sobre os vulcões. Doutrinários na ebriez de 1001 teorias, salvando o Brasil, inventando o mundo, na verdade tudo consumíamos, e a nós mesmos, no cultivo amargo, quase delirante do prazer. O movimento de inteligência que representamos, na sua fase verdadeiramente modernista, não foi o fator das mudanças político-sociais posteriores a ele no Brasil. Foi essencialmente um preparador, o criador de um estado de espírito revolucionário e de um sentimento de arrebentação. E se numerosos dos intelectuais no movimento se dissolveram na política, se vários de nós participamos das reuniões iniciais do Partido Democrático, carece não esquecer que tanto este como 1930 eram ainda destruição. Os movimentos espirituais precedem sempre as mudanças de ordem social. O movimento social de destruição é que principiou com o PD, Partido Democrático, em 1930. E, no entanto, é justo por esta data de 1930, que principia para a inteligência brasileira uma fase mais calma, mais modesta e cotidiana, mais proletária, por assim dizer, de construção, à espera que um dia as outras formas sociais a imitem. E foi a vez do Salão de Tarsila se acabar. 1930, tudo estourava. Políticas, famílias, casais de artistas, estéticas, amizades profundas. O sentido destrutivo e festeiro do movimento modernista já não tinha mais razão de ser, cumprido o seu destino legítimo. Na rua, o povo amotinado gritava "Getúlio, Getúlio!". Na sombra, Plínio Salgado pintava de verde a sua megalomania de esperado. No norte, atingindo de salto as nuvens mais desesperadas, outro avião abria asas do terreno incerto da bagaceira. Outros abriam, mas eram as veias para manchar de encarnado as suas 4 paredes de segredo. Mas nesse vulcão, agora ativo e de tantas esperanças, já vinham se fortificando as belas figuras mais nítidas e construidoras, os Lins do Rego, os Augusto Frederico Schmidt, os Otávio de Faria e os Portinari e os Camargo Guarnieri, que a vida terá que imitar qualquer dia. Não cabe neste discurso de caráter polêmico o processo analítico do movimento modernista. Embora se integrassem nele figuras e grupos preocupados de construir, o espírito modernista que avassalou o Brasil, que deu o sentido histórico da inteligência nacional desse período, foi destruidor. Mas esta destruição não apenas continha todos os germes da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nada disto representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental imposta pelo movimento foi a conjugação dessas 3 normas num todo orgânico da consciência coletiva. E se dantes nós distinguimos a estabilização assombrosa de uma consciência nacional num Gregório de Matos ou mais natural e eficiente num Castro Alves, é certo que a nacionalidade deste, como a nacionalistiquice do outro e o nacionalismo de um Carlos Gomes e até mesmo de um Almeida Júnior, eram episódicos, como realidade do espírito. E, em qualquer caso, sempre um individualismo. Quanto ao direito de pesquisa estética e atualização universal da criação artística, é incontestável que todos os movimentos históricos das nossas artes, menos o romantismo, que comentarei adiante, sempre se basearam no academismo. Com alguma exceção individual rara e sem a menor repercussão coletiva, os artistas brasileiros jogaram sempre colonialmente no certo.
Repetindo e afeiçoando estéticas já consagradas, se eliminava assim o direito de pesquisa e, consequentemente, de atualidade. E foi dentro desse academismo inelutável que se realizaram nossos maiores, um Aleijadinho, um Costa Ataíde, Cláudio Manuel, Gonçalves Dias, Gonzaga, José Maurício, Nepomuceno, Aloísio, e até mesmo um Álvares de Azevedo, até mesmo um Alfonso de Guimarães. Ora, o nosso individualismo entorpecente se esperdiçava no mais desprezível dos lemas modernistas: não há escolas. E isso terá, por certo, prejudicado muito a eficiência criadora do movimento. E se não prejudicou a sua ação espiritual sobre o país, é porque o espírito paira sempre acima dos preceitos como das próprias ideias. Já é tempo de observar não o que um Augusto Meyer, um Tasso da Silveira e um Carlos Drummond de Andrade têm de diferente, mas o que tem de igual. E o que nos igualava, por cima dos nossos despautérios individualistas, era justamente a organicidade de um espírito atualizado, que pesquisava já irrestritamente radicado a sua entidade coletiva nacional. Não apenas acomodado à terra, mas gostosamente radicado em sua realidade. O que não se deu sem alguma patriotice e muita falsificação. Nisto as orelhas burguesas se alardearam refartas por debaixo da aristocrática pele do leão que nos vestira. Porque, com efeito, o que se observa, o que caracteriza essa radicação na terra, num grupo numeroso de gente modernista de uma assustadora adaptabilidade política, pauradores de definições nacionais, sociólogos otimistas, o que os caracteriza é um conformismo legítimo, disfarçado e mal disfarçado, nos melhores, mas na verdade cheio de uma cínica satisfação. A radicação na terra, gritada em doutrinas e manifestos, não passava de um conformismo acomodatício. Menos que radicação, uma cantoria ensurdecedora, bastante acadêmica, que não raro tornou-se um porquê-me-ufanismo larvar. A verdadeira consciência da terra levava fatalmente ao não conformismo e ao protesto, como Paulo Prado com o Retrato do Brasil e os vasqueiros anjos do Partido Democrático e do Integralismo. E 1930 vai ser também um protesto, mas, para um número vasto de modernistas, o Brasil se tornou uma dádiva do céu, um céu bastante governamental. Graça Aranha, sempre desacomodado em nosso meio que ele não podia sentir bem, tornou-se o exegeta desse nacionalismo conformista com aquela frase detestável de não sermos a Câmara Mortuária de Portugal. Quem pensava nisso? Pelo contrário, o que ficou dito foi que não nos incomodava nada coincidir com Portugal, pois o importante era a desistência do confronto e das liberdades falsas. Então nos xingaram de primitivistas. O estandarte mais colorido dessa radicação à pátria foi a pesquisa da língua brasileira. Mas foi talvez boato falso. Na verdade, apesar das aparências e da bulha que fazem agora certas santidades de última hora, nós estamos ainda atualmente tão escravos da gramática lusa como qualquer português. Não há dúvida nenhuma que nós hoje sentimos e pensamos o quantum satis brasileiramente. Digo isto até com certa malinconia, amigo Macunaíma, meu irmão, mas isso não é o bastante para identificar a nossa expressão verbal, muito embora a realidade brasileira, mesmo psicológica, seja agora mais forte e insolúvel que nos tempos de José de Alencar ou de Machado de Assis. E como negar que estes também pensavam brasileiramente? Como negar que no estilo de Machado de Assis, luso pelo ideal, intervém um quid familiar que o diferença verticalmente de um Garré e um Ortigão?
Mas se nos românticos, em Álvares de Azevedo, Varela, Alencar, Macedo, Castro Alves, há uma identidade brasileira que nos parece bem maior que a de Brás Cubas ou Bilac, é porque nos românticos chegou-se a um esquecimento da gramática portuguesa que permitiu muito maior colaboração entre o ser psicológico e sua expressão verbal. O espírito modernista reconheceu que, se vivíamos já de nossa realidade brasileira, carecia reverificar nosso instrumento de trabalho para que nos expressássemos com identidade. Inventou-se do dia para a noite a fabulosíssima língua brasileira. Mas ainda era cedo, e a força dos elementos contrários, principalmente a ausência de órgãos científicos adequados, reduziu tudo a manifestações individuais. E hoje, como normalidade de língua culta e escrita, estamos em situação inferior à de 100 anos atrás. A ignorância pessoal de vários fez com que se anunciassem em suas primeiras obras como padrões excelentes de brasileirismo estilístico. Era ainda o mesmo caso dos românticos. Não se tratava de uma superação da lei portuga, mas de uma ignorância dela. Mas assim que alguns desses prosadores se firmaram pelo valor pessoal admirável que possuíam, me refiro à geração de 30, principiaram as veleidades de escrever certinho. E é cômico observar que hoje, em alguns dos nossos mais fortes estilistas, surgem a cada passo, dentro de uma expressão já intensamente brasileira, lusitanismos sintáxicos ridículos. Tão ridículos que se tornam verdadeiros erros de gramática. Noutros, esse reaportuguesamento expressional ainda é mais precário. Querem ser lidos além mar e surgiu o problema econômico de serem comprados em Portugal. Enquanto isso, a melhor intelectualidade lusa, numa liberdade esplêndida, aceitava abertamente os mais exagerados de nós, compreensiva, sadia, mão na mão. Teve também os que, desaconselhados pela preguiça, resolveram se despreocupar do problema. São os que empregam anglicismos e galicismos dos mais abusivos, mas repudiam qualquer "me parece" por artificial. Outros, mais cômicos ainda, dividiram o problema em dois. Nos seus textos escrevem gramaticalmente, mas permitem que seus personagens, falando, errem o português. Assim, a culpa não é do escritor, é dos personagens. Ora, não há solução mais incongruente em sua aparência conciliatória. Não só põe em foco o problema do erro de português, como estabelece um divórcio inapelável entre a língua falada e a língua escrita. Bobagem bêbada para quem souber um naco de filologia. E tem ainda as garças brancas do individualismo que, embora reconhecendo a legitimidade da língua nacional, se recusam a colocar brasileiramente um pronome para não ficarem parecendo com fulano. Estes ensimesmados esquecem que o problema é coletivo e que, se adotado por muitos, muitos ficavam se parecendo com o Brasil. A tudo isso se ajuntava quase decisório o interesse econômico de revistas, jornais e editores que, intimidados com alguma carta rara de leitor gramatiquento ameaçando não comprar, se opõem à pesquisa linguística e chegam ao desplante de corrigir artigos assinados. Mas, morto o metropolitano Pedro II, quem nunca respeitou a inteligência neste país? Tudo isto, no entanto, era sempre estar com o problema na mesa. A desistência grande foi criarem o mito do escrever naturalmente. Não tem dúvida, o mais feiticeiro dos mitos. No fundo, embora não consciente e desonrosa, era uma desonestidade como qualquer outra, e a maioria, sob o pretexto de escrever naturalmente, incongruência, pois a língua escrita, embora lógica e derivada, é sempre artificial, se chafurdou na mais antilógica e antinatural das escritas. São uma lástima. Nenhum deles deixará de falar naturalmente está se vendo ou me deixe. Mas para escrever com naturalidade,
Até inventam os socorros angustiados das conjunções para se saírem com um, e se está vendo que salva a pátria da retoriquice. E é uma delícia constatar que se afirmam escrever brasileiro, não tem uma só frase deles que qualquer luso não assinasse com integridade nacional, lusa. Se identificam aquele deputado mandando fazer uma lei que chamava de língua brasileira a língua nacional. Pronto, estava resolvido o problema. Mas como incontestavelmente sentem e pensam com nacionalidade, isto é, numa entidade ameríndio, afro, luso, latino, americano, anglo, franco, etc., o resultado é essa linguagem ersatz em que se desamparam. Triste mochinifada moluscoide, sem vigor nem caráter. Não me refiro a ninguém, não. Me refiro a centenas. Me refiro justamente aos honestos, aos que sabem escrever e possuem técnica. São eles que provam a inexistência de uma língua brasileira e que a colocação do mito no campo das pesquisas modernistas foi quase tão prematura como no tempo de José de Alencar. E se o chamei de inconscientemente desonestos, é porque a arte, como a ciência, como o proletariado, não trata apenas de adquirir o bom instrumento de trabalho, mas impõe a sua constante reverificação. O operário não compra a foice apenas, tem de afiá-la dia por dia. O médico não fica no diploma, o renova dia por dia no estudo. Será que a arte nos exime deste diarismo profissional? Não basta criar o despudor da naturalidade, da sinceridade e ressonar à sombra do Deus novo. Saber escrever está muito bem, não é mérito, é dever primário. Mas o problema verdadeiro do artista não é esse, é escrever melhor. Toda a história do profissionalismo humano o prova. Ficar no aprendido não é ser natural, é ser acadêmico. Não é despreocupação. É passadismo. A pesquisa era ingente por demais. Cabia aos filólogos brasileiros, já criminosos de tão vexatórias reformas ortográficas patrioteiras, o trabalho honesto de fornecer aos artistas uma codificação das tendências e constâncias da expressão linguística nacional. Mas eles recuam diante do trabalho útil. É tão mais fácil ler os clássicos. Preferem a ciencinha de explicar um erro de copista, imaginando uma palavra inexistente no latim vulgar. Os mais avançados vão até aceitar timidamente que iniciar a frase com pronome oblíquo não é mais erro no Brasil, mas confessam não escrever. Isso, pois não seriam sinceros com o que beberam no leite materno. Beberam desormônios, bolas para os filólogos. Caberia aqui também o repúdio dos que pesquisaram sobre a língua escrita nacional. Preocupados pragmaticamente em ostentar o problema, praticaram tais exageros de tornar para sempre odiosa a língua brasileira. Eu sei, talvez neste caso ninguém vença o escritor destas linhas. Em primeiro lugar, o escritor destas linhas, com alguma faringite, vai passando bem, muito obrigado. Mas é certo que jamais exigiu lhe seguissem os brasileirismos violentos. Se os praticou, um tempo, foi na intenção de pôr em angústia aguda uma pesquisa que julgava fundamental. Mas o problema, primeiro, não é assintosamente vocabular, é sintáxico. E afirmo que o Brasil hoje possui não apenas regionais, mas generalizadas no país, numerosas tendências e constâncias sintáxicas que lhe dão natureza característica à linguagem. Mas isso, de certo, ficará para outro futuro movimento modernista, amigo José de Alencar, meu irmão. Mas, como radicação da nossa cultura artística à entidade brasileira, as compensações são muito numerosas para que a atual hesitação linguística se torne falha grave.
Como expressão nacional, é quase incrível o avanço enorme dado pela música e mesmo pela pintura, bem como o processo do homo brasileiro realizado pelos nossos romancistas e ensaístas atuais. Espiritualmente, o progresso mais curioso e fecundo é o esquecimento do amadorismo nacionalista e do segmentarismo regional. A atitude do espírito se transformou radicalmente e talvez nem os moços de agora possam compreender essa mudança. Tomados ao acaso, romances como os de Emil Farrá, Fran Martins ou Telmo Vergara, há 20 anos atrás, seriam classificados como literatura regionalista, com todo o exotismo e o insolúvel do característico. Hoje, quem sente mais isso? A atitude espiritual com que lemos esses livros não é mais a da contemplação curiosa, mas a de uma participação sem teoria nacionalista, uma participação pura e simples, não dirigida, espontânea. É que realizamos essa conquista magnífica da descentralização intelectual, hoje em contraste aberrante com outras manifestações sociais do país. Hoje, a corte, o fulgor das duas cidades brasileiras de mais de 1 milhão, não tem nenhum sentido intelectual que não seja meramente estatístico. Pelo menos quanto à literatura, única das artes que já alcançou estabilidade normal no país. As outras são demasiado dispendiosas para se normalizarem numa terra de tão interrogativa riqueza pública como a nossa. O movimento modernista, pondo em relevo e sistematizando uma cultura nacional, exigiu da inteligência estar ao par do que se passava nas numerosas cataguases. E se as cidades de primeira grandeza fornecem facilitações publicitárias, sempre especialmente estatísticas, é impossível ao brasileiro nacionalmente culto ignorar um Érico Veríssimo, um Ciro dos Anjos, um Camargo Guarnieri, nacionalmente gloriosos do canto das suas províncias. Basta comparar tais criadores com fenômenos já históricos, mais idênticos, um Alfonso de Guimarães, um Amadeu Amaral e os regionalistas imediatamente anteriores a nós para verificar a convulsão fundamental do problema. Conhecer um Alcides Maia, um Carvalho Ramos, um Teles Júnior era, nos brasileiros de há 20 anos, um fato individualista de maior ou menor civilização. Conhecer um Guilhermino César, um Viana Mug ou Olívio Montenegro, hoje, é uma exigência de cultura. Dantes, esta exigência estava relegada aos historiadores. A prática principal desta descentralização da inteligência se fixou no movimento nacional das editoras provincianas, e se ainda vemos o caso de uma grande editora como a livraria José Olímpio obedecer à atração da mariposa pela chama, indo-se apadrinhar com o prestígio da corte, por isto mesmo ele se torna mais comprovatório. Porque o fato da livraria José Olímpio ter cultamente publicado escritores de todo o país não a caracteriza. Nisto, ela apenas se iguala às outras editoras também cultas de província, uma Globo, uma Nacional, a Martins, a Guaíra. O que exatamente caracteriza a editora da Rua do Ouvidor, umbigo do Brasil, como diria Paulo Prado, é ter se tornado, por assim dizer, o órgão oficial das oscilações ideológicas do país, publicando tanto a dialética integralista como a política do Sr. Francisco Campos. Quanto à conquista do direito permanente de pesquisa estética, creio não ser possível qualquer contradição. É a vitória grande do movimento no campo da arte. E o mais característico é que o anti-academismo das gerações posteriores à da Semana de Arte Moderna se fixou exatamente naquela lei estético-técnica do fazer melhor, a que aludi, e não como um abusivo instinto de revolta, destruidor em princípio, como foi o do movimento modernista. Talvez seja o atual, realmente, o primeiro movimento de independência da inteligência brasileira que a gente possa ter como legítimo e indiscutível.
já agora com todas as probabilidades de permanência. Até o parnasianismo, até o simbolismo, até o impressionismo inicial de um Villa-Lobos, o Brasil jamais pesquisou, como consciência coletiva, entenda-se, nos campos da criação estética. Não só importávamos técnicas e estéticas, como só as importávamos depois de certa estabilização na Europa, e a maioria das vezes já academizadas. Era ainda um completo fenômeno de colônia, imposto pela nossa escravização econômico-social. Pior que isso, esse espírito acadêmico não tendia para nenhuma libertação e para uma expressão própria. E se um Bilac, da Via Láctea, é maior que todo o Lecompte, a culpa não é de Bilac, pois o que ele almejava era mesmo ser parnasiano, senhora serena forma. Essa normalização do espírito de pesquisa estética anti-acadêmica, porém não mais revoltada e destruidora, a meu ver, é a maior manifestação de independência e de estabilidade nacional que já conquistou a inteligência brasileira. E, como os movimentos do espírito precedem as manifestações das outras formas da sociedade, é fácil de perceber a mesma tendência de liberdade e conquista de expressão própria, tanto na imposição do verso livre antes de 30, como na marcha para o oeste posterior a 30. Tanto na bagaceira, no estrangeiro, na negra fulô, anteriores a 30, como no caso da Itabira e a nacionalização das indústrias pesadas, posteriores a 30. Eu sei que ainda existem espíritos coloniais, é tão fácil a erudição, só preocupados em demonstrar que sabem mundo a fundo, que nas paredes de Portinari só enxergam os murais de Rivera, no atonalismo de Francisco Mignone só percebem Schomberg, ou no ciclo da cana-de-açúcar, o Roman Fleuve dos franceses. O problema não é complexo, mas seria longo discuti-lo aqui. Me limitarei a propor o dado principal. Nós tivemos no Brasil um movimento espiritual, não falo apenas escola de arte, que foi absolutamente necessário, o romantismo. Insisto, não me refiro apenas ao romantismo literário, tão acadêmico como a importação inicial do modernismo artístico e que se poderá comodamente datar de Domingos José Gonçalves de Magalhães, como o nosso do expressionismo de Anita Malfatti. Me refiro ao espírito romântico, ao espírito revolucionário romântico que está na Inconfidência, no Basílio da Gama do Uruguai, nas liras de Gonzaga, como nas cartas chilenas, de quem os senhores quiserem. Este espírito preparou o Estado revolucionário de que resultou a independência política e teve como padrão bem briguento a primeira tentativa de língua brasileira. O espírito revolucionário modernista, tão necessário como o romântico, preparou o Estado revolucionário de 30 em diante. E também teve como padrão barulhento a segunda tentativa de nacionalização da linguagem. A similaridade é muito forte. Esta necessidade espiritual que ultrapassa a literatura estética é que diferença fundamentalmente romantismo e modernismo das outras escolas de arte brasileiras. Estas foram todas essencialmente acadêmicas, obediências culturalistas que denunciavam muito bem o colonialismo da inteligência nacional. Nada mais absurdamente imitativo, pois se nem era imitação, era escravidão, que a cópia no Brasil de movimentos estéticos particulares, que de forma alguma eram universais, como o culteranismo ítalo-ibérico setecentista, como o parnasianismo, como o simbolismo, como o impressionismo ou como o wagnerismo de um Leopoldo Miguez. São superfectações culturalistas impostas de cima para baixo, de proprietário a propriedade, sem o menor fundamento nas forças populares. Daí uma base desumana, prepotente e, meu Deus, arianizante, que se prova o imperialismo dos que com ela dominavam, prova a sujeição dos que com ela eram dominados.
Ora, aquela base humana e popular das pesquisas estéticas é facílimo encontrar no romantismo, que chegou mesmo a retornar coletivamente às fontes do povo e, a bem dizer, criou a ciência do folclore. E mesmo sem lembrar folclore, no verso livre, no cubismo, no atonalismo, no predomínio do ritmo, no superrealismo mítico, no expressionismo, iremos encontrar essas mesmas bases populares e humanas, e até primitivas, como a arte negra que influiu na invenção e na temática cubista. Assim como o cultíssimo Roman Fleuve e os ciclos com que um Otávio de Faria processa a decrepitude da burguesia ainda são instintos e formas funcionalmente populares que encontramos nas mitologias cíclicas, nas sagas e nos Kalevalas e Nibelungos de todos os povos. Já um autor escreveu, como conclusão condenatória, que a estética do modernismo ficou indefinível, pois essa é a melhor razão de ser do modernismo. Ele não era uma estética, nem na Europa, nem aqui. Era um estado de espírito revoltado e revolucionário que se a nós nos atualizou, sistematizando como constância da inteligência nacional o direito antiacadêmico da pesquisa estética e preparou o estado revolucionário das outras manifestações sociais do país, também fez isto mesmo no resto do mundo, profetizando estas guerras de que uma civilização nova nascerá. E hoje, o artista brasileiro tem diante de si uma verdade social, uma liberdade, infelizmente só estética, uma independência, um direito às suas inquietações e pesquisas que, não tendo passado pelo que passaram os modernistas da semana, ele nem pode imaginar que conquista enorme representa. Quem se revolta mais? Quem briga mais contra o politonalismo de um Lourenço Fernandes, contra a arquitetura do Ministério da Educação, contra os versos incompreensíveis de um Murilo Mendes, contra o personalismo de um Guignard? Tudo isto são hoje manifestações normais, discutíveis sempre, mas que não causam o menor escândalo público. Pelo contrário, são os próprios elementos governamentais que aceitam a realidade de um Lins do Rego, de um Villa-Lobos, de um Almir de Andrade, pondo-os em xeque e no perigo das predestinações. Mas um Flávio de Carvalho, mesmo com as suas experiências numeradas, e muito menos um Clóvis Graciano, mas um Camargo Guarnieri, mesmo em luta com a incompreensão que o persegue, um Otávio de Faria, com a aspereza dos casos que expõe, um Santa Rosa, jamais não poderão suspeitar o aqui nos sujeitamos para que eles pudessem viver hoje abertamente o drama que os dignifica. A vaia acesa, o insulto público, a carta anônima, a perseguição financeira. Mas recordar é quase exigir simpatia e estou a 1000 léguas disto. E me cabe, finalmente, falar sobre o que chamei de atualização da inteligência artística brasileira. Com efeito, não se deve confundir isso com a liberdade da pesquisa estética, pois esta lida com formas, com a técnica e as representações da beleza, ao passo que a arte é muito mais larga e complexa que isso, e tem uma funcionalidade imediata social. É uma profissão e uma força interessada da vida. A prova mais evidente desta distinção é o famoso problema do assunto em arte, no qual tantos escritores e filósofos se emaranham. Ora, não há dúvida nenhuma que o assunto não tem a menor importância para a inteligência estética, chega mesmo a não existir para ela. Mas a inteligência estética se manifesta por intermédio de uma expressão interessada da sociedade, que é a arte. Esta é que tem uma função humana imediatista e maior que a criação hedonística da beleza. E dentro dessa funcionalidade humana da arte é que o assunto adquire um valor primordial e representa uma mensagem imprescindível. Ora, como atualização da inteligência artística, é que o movimento modernista representou o papel contraditório e muitas vezes gravemente precário. Atuais, atualíssimos, universais, originais mesmo, por vezes, em nossas pesquisas e criações,
Nós, os participantes do período melhormente chamado modernista, fomos, com algumas exceções nada convincentes, vítimas do nosso prazer da vida e da festança em que nos desvirilizamos. Se tudo mudávamos em nós, uma coisa nos esquecemos de mudar: a atitude interessada diante da vida contemporânea. E isto era o principal. Mas aqui meu pensamento se torna tão delicadamente confissional que terminarei este discurso falando mais diretamente de mim. Que se reconheçam no que eu vou dizer os que o puderem. Não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a problemas do meu tempo e minha terra. Ajudei coisas, maquinei coisas, fiz coisas, muita coisa. E, no entanto, me sobra agora a sentença de que fiz muito pouco, porque todos os meus feitos derivaram de uma ilusão vasta. E eu, que sempre me senti mesmo, sadiamente banhado de amor humano, chego no declínio da vida à convicção de que faltou humanidade em mim. Meu aristocracismo me puniu, minhas intenções me enganaram. Vítima do meu individualismo, procuro em vão nas minhas obras e também nas de muitos companheiros uma paixão mais temporânea, uma dor mais viril da vida. Não tem. Tem, mas é uma antiquada ausência de realidade em muitos de nós. Estou repisando o que já disse ao moço. E outra coisa, senão o respeito que tenho pelo destino dos mais novos se fazendo, não me levaria a esta confissão bastante cruel de perceber em quase toda a minha obra a insuficiência do abstencionismo. Francos, dirigidos, muitos de nós demos às nossas obras uma caducidade de combate. Estava certo em princípio. O engano é que nos pusemos combatendo lençóis superficiais de fantasmas. Deveríamos ter inundado a caducidade utilitária do nosso discurso de maior angústia do tempo, de maior revolta contra a vida como está. Em vez, fomos quebrar vidros de janelas, discutir modas de passeio, ou cutucar os valores eternos, ou saciar nossa curiosidade na cultura. E se agora percorro a minha obra já numerosa e que representa uma vida trabalhada, não me vejo uma só vez pegar a máscara do tempo e esbofeteá-la como ela merece. Quando muito, lhe fiz de longe umas caretas. Mas isto, a mim, não me satisfaz. Não me imagino político de ação, mas nós estamos vivendo uma idade política do homem, e a isso eu tinha que servir. Mas, em síntese, eu só me percebo, feito um amador bueno qualquer, falando não quero, e me isentando da atualidade por detrás das portas contemplativas de um convento. Também não me desejaria escrevendo páginas explosivas, brigando a pau por ideologias e ganhando os louros fáceis de um chilindró. Tudo isso não sou eu, nem é para mim, mas estou convencido de que devíamos ter nos transformado de especulativos em especuladores. Há sempre jeito de escorregar no ângulo de visão, numa escolha de valores, no embaçado de uma lágrima que avolumem ainda mais o insuportável das condições atuais do mundo. Não, viramos abstencionistas, abstêmios e transcendentes. Nota: uns verdadeiros inconscientes, como já falei uma vez. Fim de nota. Mas por isso mesmo que fui sinceríssimo, que desejei ser fecundo e joguei lealmente com todas as minhas cartas à vista, alcanço agora esta consciência de que fomos bastante inatuais. Vaidade, tudo vaidade. Tudo o que fizemos, tudo o que eu fiz, foi especialmente uma cilada da minha felicidade pessoal e da festa em que vivemos. É, aliás, o que, com decepção açucarada, nos explica historicamente. Nós éramos os filhos finais de uma civilização que se acabou, e é sabido que o cultivo delirante do prazer individual represa as forças dos homens sempre que uma idade morre.
E já mostrei que o movimento modernista foi destruidor. Muitos, porém, ultrapassamos essa fase destruidora, não nos deixamos ficar no seu espírito e igualamos nosso passo, embora um bocado tortuveante, ao das gerações mais novas. Mas, apesar das sinceras intenções boas que dirigiram a minha obra e a deformaram muito, na verdade, será que não terei passeado apenas, me iludindo de existir? É certo que eu me sentia responsabilizado pelas fraquezas e as desgraças dos homens. É certo que pretendi regar minha obra de orvalhos mais generosos, sujá-la nas impurezas da dor, sair do limbo, netrista nelieta da minha felicidade pessoal. Mas, pelo próprio exercício da felicidade, mas pela própria altivez sensualíssima do individualismo, não me era mais possível renegá-los como um erro, embora eu chegue um pouco tarde à convicção da sua mesquinhez. A única observação que pode trazer alguma complacência para o que eu fui é que eu estava enganado. Julgava sinceramente cuidar mais da vida que de mim. Deformei, ninguém não imagina quanto, a minha obra, o que não quer dizer que se não fizesse isso ela fosse melhor. Abandonei, traição consciente, a ficção em favor de um homem de estudo que fundamentalmente não sou, mas é que eu decidi impregnar tudo quanto fazia de um valor utilitário, um valor prático de vida, que fosse alguma coisa mais terrestre que ficção, prazer estético, a beleza divina. Mas eis que chego a este paradoxo irrespirável, tendo deformado toda a minha obra por um anti-individualismo dirigido e voluntarioso, toda a minha obra não é mais que um hiperindividualismo implacável. E é melancólico chegar assim no crepúsculo, sem contar com a solidariedade de si mesmo. Eu não posso estar satisfeito de mim. O meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio do meu passado. Mudar? Acrescentar? Mas como esquecer que estou na rampa dos 50 anos e que os meus gestos agora já são todos memórias musculares? Ex omnibus bonis quae omni tribuit natura nullum melius esse tempestiva morte. O terrível é que talvez ainda nos seja mais acertada a discrição a virarmos por aí cacueteiros de atualidade, macaqueando as atuais aparências do mundo. Aparências que levarão o homem, por certo, à maior perfeição de sua vida. Me recuso a imaginar na inutilidade das tragédias contemporâneas. O homo imbecilis acabará entregando os pontos à grandeza do seu destino. Eu creio que os modernistas da Semana de Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém, mas podemos servir de lição. O homem atravessa uma fase integralmente política da humanidade. Nunca, jamais, ele foi tão momentâneo como agora. Os abstencionismos e os valores eternos podem ficar para depois. Nota: sei que é impossível ao homem, nem ele deve abandonar os valores eternos, amor, amizade, Deus, a natureza. Quero exatamente dizer que numa idade humana como a que vivemos, cuidar desses valores apenas e se refugiar neles em livros de ficção e mesmo de técnica é um abstencionismo desonesto e desonroso como qualquer outro, uma covardia como qualquer outra. De resto, a forma política da sociedade é um valor eterno também. Fim de nota. E apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente. De uma coisa não participamos: o amelhoramento político-social do homem. E esta é a essência mesma da nossa idade. Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a insatisfação que eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a multidão passar. Façam, ou se recusem a fazer, arte, ciências, ofícios. Mas não fiquem apenas nisto, espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a multidão passar. Marchem com as multidões. Aos espiões nunca foi necessária essa liberdade pela qual tanto se grita. Nos períodos de maior escravização do indivíduo, Grécia, Egito, artes e ciências não deixaram de florescer.
Será que a liberdade é uma bobagem? Será que o direito é uma bobagem? A vida humana é que é alguma coisa a mais que ciências, artes e profissões. E é nessa vida que a liberdade tem um sentido e o direito dos homens. A liberdade não é um prêmio, é uma sanção que há de vir. Série Ensaios, Conferências, Capítulos. Seleção e organização, Fabiano Moraes e Pedro Benjamin Garcia. Leitura em som maior, o som da sua leitura.